livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 23. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 23. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e também mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Amém? Irmãos, Paulo escreve aqui na carta aos Hebreus que nós retenhamos firmes a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel ao que prometeu. Eu queria começar dizendo a você que já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia está nos dizendo, a palavra de Deus, não sou eu. Entendam que eu não estou tirando nada da minha cabeça. Eu abro a minha Bíblia e prego junto com você na sua Bíblia, amém? A minha e a sua Bíblia está nos dizendo para nos retermos firmes na confissão que fizemos a nossa esperança. Na esperança que é o nosso Senhor e Jesus Cristo, amém? Porque Ele é fiel no que prometeu. O que o Senhor Jesus nos prometeu na cruz? Que Ele morreu para nos salvar, amém, irmãos? Então a Bíblia começa nos dizendo para nós retermos firmes a nossa confissão na esperança. A esperança é o Senhor Jesus Cristo. Nós confessarmos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque Ele é fiel para prometer o que Ele cumpriu. Ele é fiel para cumprir o que prometeu, me desculpem. Amém? E consideramos os uns aos outros, nos estimulando ao amor e às boas obras. Consideramos, quando eu passo a considerar o meu irmão, quando eu passo a aceitar as opiniões e diferenças que eu tenho dele. Amém? Toda vez que eu passo a aceitar a diferença que eu tenho do meu irmão, eu não estou dizendo diferença física, eu não estou dizendo diferença de cor, de raça ou de língua. Eu estou dizendo diferenças de personalidade, de caráter. Eu estou dizendo diferenças na alma que eu tenho do meu irmão. A Bíblia diz que eu preciso considerar a diferença do meu irmão para estimulá-lo ao amor e às boas obras. Amém? Irmãos, eu estou pregando essa tarde porque eu vi essa semana uma publicação numa rede social dizendo o seguinte: o que você acha, nós devemos ou não congregar? Amém? Olha só, eu vou ser bem claro no que eu quero dizer, é uma opinião minha, uma coisa que Deus colocou em meu coração. Nós temos no livro de Êxodo, quando Deus chama Moisés para fazer a obra. Deus se levanta do seu trono, Deus sai do seu céu para descer aqui na terra e dar instruções a Moisés de como fazer o tabernáculo na terra. O tabernáculo como ele é no céu, ele deu as instruções tintim por tintim, vamos dizer assim, a Moisés, para que seja feito uma igreja na terra como há no céu, amém? Portanto, irmãos, não há doutrina, não há base bíblica para você dizer que hoje não precisa mais congregar. Ah, irmão, mas o Novo Testamento diz que hoje Deus não habita em templos, Ele habita em mim e em você, amém? Deus habita, presença, diferença de poder, amém? Deus não está mais preso dentro de uma arca, Deus não está mais preso atrás de um véu, Deus habita no meu e no seu coração. Por isso, no nome de Jesus, irmãos, tire essa besteira da sua cabeça. Deus criou o tabernáculo, existem princípios na terra, e o tabernáculo é um princípio de Deus para mim e para a sua vida, amém? O poder de Deus habita sim ainda dentro de templos, amém? Nós temos a presença de Deus quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós confessamos a nossa esperança, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Nós começamos a ter, nós deixamos o Espírito Santo habitar em nosso coração, amém? Aí nós passamos a ser templos do Espírito Santo.
mas Deus deixou, igual Paulo diz na carta aos Efésios no capítulo 4, que Deus separou uns para apóstolos, outro para bispos ou pastores, outros para profeta, outros para doutores e outros para evangelista. Não certamente nessa ordem, mas é nesse sentido. E eu digo para você, para que Deus fechou esses ministérios, esses dons ministeriais na terra? Para que eu e você virarmos e falar, eu não preciso mais ir na igreja porque Deus habita em mim? Irmãos, a gente precisa ter mais sabedoria do que inteligência, amém? Porque inteligência para entender o que a Bíblia diz é uma coisa, agora sabedoria, Paulo diz às suas cartas, que Deus envia o Espírito de sabedoria e revelação a você, amém? A mim e a você, para quê? É sabedoria e revelação da palavra de Deus. Muitos distorcem tanto a palavra de Deus, irmão Luiz, que parece que a Bíblia dos outros é diferente da minha. Sabia? Mas nenhuma é diferente. É verdade, por quê? Mas nós temos que fugir das doutrinas que não pertencem a Deus, das doutrinas dos homens. E olha só o que Paulo diz mais: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando os uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém, irmãos? Aquela época já tinha o costume de alguns abandonarem a congregação. Eu vou te dizer o porquê. Porque a sabedoria e a revelação de Deus não é para todos, entenda isso. É chocante, irmão, é chocante, mas não são todos que aceitam o sacrifício da cruz. Não são todos que aceitam que Jesus morreu por mim e por você. Não são todos que aceitam que Deus escolhe uns para pregar e outros para ouvir. Não são todos que aceitam que os dons ministeriais não são para todos, mas sim para aqueles que Deus escolhe para subir no altar, para aqueles que escolhe para pregar, para aqueles que escolhe para ter ali os seus dons diante da igreja, para curar, para falar em línguas. Amém, irmãos? Não podemos inverter as coisas. Amém? Eu creio que Deus tem um chamado para minha vida que é diferente do chamado do irmão Luiz. Amém? E nem por isso, se o meu chamado não é o que eu quero, eu não tenho que sair da minha congregação, como Paulo já disse que é costume de alguns. Amém? Eu vou entrar num assunto um pouco mais delicado, voltando um pouco para complementar no assunto passado, aqui no versículo passado. Nós passamos a considerar uns aos outros quando nós passamos a aceitar os defeitos e o caráter de cada um. E olha o que diz a Bíblia: admoestando-nos uns aos outros. Admoestando nada menos, nada mais é alertando ou avisando uns aos outros. Sabe o que eu tenho que fazer, irmão Luiz? Eu tenho que virar para você e falar: meu irmão, o seu caráter diante de Deus está errado. Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você mude para que Ele possa te abençoar. Amém? Amém. Eu não tenho que excluir você da minha vida. Não. Eu não tenho que excluir você da minha igreja. Eu não tenho que excluir você do meu grupo de oração. Amém? Creia, irmãos, em nome de Jesus, que Deus está falando com você essa noite. Amém? Olha só, e se você foi expulso de alguma igreja, se algum pastor um dia virou e mandou você sair daquele lugar porque você pecou, não importa o pecado, não importa o pecado. Amém? Cristo morreu para lavar eu e você dos nossos pecados, mas nós temos que nos arrepender no que nós temos feito. Amém? Porque a Bíblia diz que o meu trabalho é adverter uns aos outros, o meu e o seu trabalho, para quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual é aquele grande dia? É o grande dia em que o Senhor Jesus voltará dos céus com um grande alarido de trombeta, irá nos buscar para vivermos ao lado dele para todo sempre na eternidade. Amém? Mas enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós vamos achar pessoas mau caráter, nós vamos achar pessoas que ainda não foram convertidas. E olha só, no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, eu vejo um Jesus Cristo, irmão Luiz, que ele vira e fala assim: eu vim para os perdidos, não para os sãos. E quem sou eu para excluir alguém que erra? Quem sou eu para excluir alguém que não ora? Quem sou eu para excluir alguém que não jejua? Amém? Porque do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Exatamente. Não existe nem melhor e nem pior. Exatamente, irmão Luiz. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: não pensem que vim para os sãos, mas para os perdidos. Irmãos, eu vou te dizer o que a igreja é. Com
toda a certeza do mundo. A igreja é um grande hospital, amém? E olha só, se você for na Santa Casa, você vai ver que a igreja, desculpem, que o hospital tem médicos, você vai ver que o hospital tem enfermeiros, você vai ver que o hospital tem recepcionista, você vai ver que o hospital tem paciente, e a igreja não é diferença, irmão, a igreja não tem diferença. O médico dos médicos anda em nosso meio, que é o Senhor Jesus Cristo. Os enfermeiros são os diáconos e os pastores que ali ficam trabalhando, auxiliando o Senhor Jesus na obra, amém? E os pacientes somos todos nós que um dia íamos à igreja porque nós precisamos da presença de Deus em nossa vida, amém? Deus está presente na minha casa? Está. Deus está presente no meu carro? Está. Mas ali onde há aquela reunião, todos na mesma fé, todos na mesma unidade, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador daquele local, ali a cura, ali a libertação, ali a salvação, e tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu digo para você que se acha melhor do que o seu irmão, porque o seu irmão briga no trânsito e está dentro da igreja, você que se acha melhor porque o seu irmão é pecador, e você, eu vou te dizer só uma coisa, sabe o que difere você dessa pessoa? O seu pecado é diferente do dele, amém? O seu pecado é diferente do dele, mas não, você não é melhor do que ele, amém? Todos somos pobres pecadores, todos somos pobres pecadores na presença de Deus, não conseguimos sequer passar um dia sem pisar na bola com Deus, mas graças a Deus que nós vivemos no tempo da graça, que eu sei que ao dobrar os meus joelhos e pedir perdão, fala: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço perdão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus joga todos esses pecados numa imensidão do oceano e acaba com tudo, amém, irmãos? Por isso eu te digo, se um dia você se afastou dos caminhos de Deus porque errou, você que vai na igreja e não toma Santa Ceia porque errou, eu te convido nessa tarde a arrepender-se na presença do Senhor, e Ele vai te abençoar, irmãos, Ele vai te perdoar, amém, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Isso a palavra diz, não sou eu quem está dizendo, amém, irmãos? Aqui não sou eu quem está dizendo, tudo que eu falo para você eu estou embasado na minha Bíblia, e a sua Bíblia é igual à minha, amém? Olha só o que diz a palavra: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. O que é o conhecimento da verdade, irmão Luiz? O conhecimento da verdade é tudo o que eu aprendo na minha Bíblia Sagrada. Irmão Luiz, eu vou te dar uma dica. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vejo muitas pessoas indo atrás de profetas, atrás de revelação. Vou dizer, sabe qual a maior revelação de Deus para as nossas vidas? O irmão sabe. Pode responder, irmão. É a Bíblia. É a Bíblia Sagrada, irmãos. Não tem revelação maior do que essa na terra. Não existe profeta maior na terra que vai te dar uma revelação do que tudo aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Diego, porque na Bíblia não tem o falso profeta. Amém. Na Bíblia tem a verdade. Exatamente. A palavra da verdade, se você quer ver o profeta falando a verdade com você, está na Bíblia. Amém. E olha só o que diz mais. No mesmo livro de Lucas, irmão, no capítulo 23, no versículo 43, sabe o que acontece? Jesus está pregado no meio de dois ladrões, no meio de dois criminosos. Um vira para Jesus e fala assim: se tu és filho de Deus, por que não desce daí? O outro vira para ele e fala assim: irmão Luiz, você não sabe o que fala. Nós estamos aqui porque sim, nós temos culpa. Nós cometemos um crime e estamos sendo julgados por ele. Mas este homem que está aí não. Ele é o Filho de Deus. E ele diz para o Senhor Jesus: Senhor, me leve para o teu reino. E o Senhor Jesus diz para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E nós, irmão Luiz, nós queremos tirar as pessoas da presença de Deus porque achamos que somos melhores que ela. Como eu faço desse jeito? Se o Senhor Jesus fala pra mim que um ladrão vai entrar no paraíso, eu vou virar e falar que o pecador não vai? Quem sou eu pra isso, meu irmão? Não somos ninguém. Irmão Luiz, é dessa forma. E aqui, olha só, depois que nós recebemos a verdade e nós passamos a nos afastar dos caminhos de Deus, aí eu termino dizendo: já não resta mais sacrifício pelos pecados. Sabe por que não resta mais sacrifício pelos pecados, irmãos? Porque o maior sacrifício foi feito na cruz, quando Deus entregou o seu Filho. Eu já disse aqui hoje, João 3,16, Deus entregou o seu único Filho para que nós fôssemos lavados de todo o pecado. Isaías diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões e nossas iniquidades, para que as nossas doenças e enfermidades fossem curadas e lavadas pelo seu sangue. Amém? Por isso, irmãos, nessa tarde, você que está afastado dos caminhos de Deus, você que sofreu uma decepção, você que muitas vezes foi excluído do seu grupo da igreja, eu te convido a voltar para os caminhos do Senhor.
Eu te convido a voltar para os caminhos de Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Eu te convido, irmão, a confessar novamente que Ele é a sua esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, irmãos. Creia nisso. Amém, Senhor. Amém? Eu convido vocês a voltar para os caminhos de Deus. Porque eu não posso estender muito aqui, irmão Luiz, mas se eu contar o meu testemunho aqui, eu vou pregar sobre o meu testemunho um dia. Irmãos, Deus me tirou de um charco de lodo, eu prego Salmos 40, toda vez que eu prego Salmos 40 eu lembro disso. Toda vez, Deus me tirou de um charco de lodo, irmãos. Foram 10 anos, irmãos, nas drogas, 10 anos no vício das drogas. Eu vendi as minhas coisas para usar droga, a minha esposa aturou aquilo do meu lado, mas sempre clamando a Deus e falando assim: Senhor, eu creio que o Senhor prometeu é fiel para cumprir. Senhor, eu creio que o que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, eu creio que o que prometeu é fiel para cumprir. E chegou um dia que o Senhor se apresentou a mim e eu estou aqui pregando o evangelho da verdade para vocês, irmãos. Aquilo que vivia no lixo, aquilo que era lama, aquilo que era barro, aquilo que era sujo, hoje virou um vaso do Senhor, em nome de Jesus. E a glória não é para mim, a glória não é para nenhum pastor, a glória é para o único que é digno de toda honra e toda glória. É Ele, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu te convido, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você que está afastado nos caminhos de Deus, faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por mais essa tarde, por mais essa pregação, Senhor. Graças te damos por essa palavra que foi pregada no coração dos irmãos, Pai. E eu, Jesus, te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Te aceito como Senhor e Salvador exclusivamente. E eu prometo, Pai, entregar os meus caminhos a Ti, Senhor. Eu prometo, Pai, andar nos Teus caminhos, a cumprir as Tuas palavras, Pai. E eu prometo ser fiel a Ti, Senhor, como o Senhor é a mim. Deus, como a parábola do filho pródigo, eu peço que o Senhor me aceite de volta com festa nos céus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.